Boa noite, meus seguidores. É, rápida palavra que eu vou ter que dizer na Bíblia. É pequena frase por causa que agora já tá muito tarde para poder fazer a pregação. Só que eu vou dizer um texto bem pequeno da Bíblia que tem Lucas 22, que é o capítulo, versículo 17 até o versículo 4. Vou ler aqui. E de dia ensinando no templo. E à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo, de manhã cedo para ouvir. Estava, pois, perto a festa do Pães Asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o mataria, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com o príncipe da cidade, e com capitães, e de como ele chegaria, os quais se alegraram, e convieram em dar dinheiro, e ele concordou e buscava como oportunidade para entregar alvoroço, sem alvoroço. Amados, preste atenção. Nesse dia, era um dia triste, era um dia pecaminoso, era um dia muito é, perigoso para Jesus, não para Judas. Por que eu falo isso? Porque nessa Páscoa, Jesus ia comemorar a sua morte com o seu discípulo, só eles. Mas como esse dia era Páscoa e tinha também a Santa Ceia para ceiar com o discípulo na mesa, a falou que quando Judas não queria de verdade pensar no correto, olhou para o pecado, olhou para o fracasso, olhou para as coisas que não deveriam acontecer com Jesus. Porque estava na mesa os 12. Jesus estava no centro. Parece que Judas olhou para Jesus e não falou com ele, mas olhou só e saiu fora da mesa e foi falar com o sacerdote, capitães daquela região. Começou a dizer para aquele homem que poderia dar dinheiro para ele, se como deveria pegar Jesus para a sua morte, deixa que vamos dizer assim, uma morte que não era para morrer, era uma morte triste, era uma morte de desespero. Para não dizer que Judas olha para os sacerdotes, capitães, e falou assim, vou fazer um esquema, vou começar a fazer um truque aqui, para começar, se gostar, você me dá dinheiro. Gostou? Deus lhe Judas, sentou na mesa, e Deus diz, aqui na mesa onde vós é inimigo, e onde vós está mandando para assim, alimenta aí. Jesus revelou na mesa, Judas com a mão no prato, e depois Judas olhou para Jesus e começou a falar para ele que deveria começar a ser entregue ao matadouro. No capítulo 2 de Filipenses, verso 8, e foi obediente e morte de cruz. Por que eu falei isso? Porque no capítulo 27 de Mateus, versículo em diante, ele falou que Jesus pegou aquela cruz, põe os seus ombros, andou a cidade inteirinha da Jerusalém e foi no Monte Gólgota e morreu lá. Aí quando chegou sexta, morreu, sábado, silenciou e domingo voltou à vida. Porque no capítulo 1 de Gênesis fala que Deus, ele criou o céu, Deus criou Adão e Eva. Adão morou no Éden, não fez pecado. Quando a Eva começou a morar junto com Adão no Éden, é para falar que a Eva começa da palavra da morte. A Eva
olha para a árvore do pecado, Eva, olha para a morte do pecado e começa a pegar uma fruta, que é a maçã, só que a maçã não poderia pegar por causa que era a morte e condenação eterna. E ele falou que Adão olha para ela e falou assim, não poderia tocar, não poderia mexer, não poderia chegar na árvore. Por quê? Por causa que Deus diz, Davi que morrer vai, vai ter pecado e vai ter fracasso, vai ter desonra. O miserável homem nasceu, quem é ele? Esse homem significa Adão, por causa que esse homem, em vez de falar, Eva, eu não quero maçã, eu não quero isso comeu para mim, mas ele de ver a sua mulher, que é a Eva, pegou maçã, sentiu o gosto, gostou, comeu e pecou. Depois disso, a palavra fala que ele e ela se esconderam no arbusto para não ver as suas sem vergonhices. A palavra dizer que como Adão e Eva se esconderam no paraíso, começaram a fazer pecado. Por quê? Por causa que Deus sabia onde estava trancado, estava fechado lá, para poder não ver esse pecado. Mas só que Deus olhou para Adão e falou assim, eu vi o pecado, eu vi o fracasso, eu vi o erro, só que posso sair da moita, sai daí. E Adão e Eva falou, não vou sair porque estou errante. É para dizer que nesse texto aqui, fala que Jesus, ele fala, não é possível, fiz o jantar, fiz a ceia, fiz o pão, só que não me agradeceram, não me honraram, não me amaram, não me criticaram, não me prestigiaram, mas só que só me criticaram. A palavra dizer, aqui no capítulo 21 de Apocalipse, Deus diz, e vi do céu, que desceu do céu, a nova cidade santa, a cidade que desceu do céu, para habitar na face da terra. E no capítulo 46 de Ezequiel falou que o altar está começando a ter água, o altar está começando a ter aquele fresco, aquela molhação, aquela jorração de água no altar, porque o pastor começa a largar da fé, começa a largar das coisas que não poderia estar começando a ter. Por quê? Porque eu diz, porque pastor tem que ter lenha, pastor tem que ter prestígio em Deus, tem que ter amizade com Deus, tem que ter intimidade com Deus, tem que ter presença, tem que ter amor e tem que ter a bênção. Por quê? Porque no Ezequiel 47, ele fala que postou o lago da fé e começa a deixar o altar para qualquer um pisar, qualquer um cantar, qualquer um pregar, qualquer um dar palavra, qualquer um falar e qualquer um dizer. E também eu posso ver aqui para qualquer um dizer e também assumir o altar. O altar não é para qualquer um. O altar não é para qualquer um. É que pensa que é pastor, que pensa que é cantor, que pensa que é pregador, mas está no altar. O altar não é para todos. É para só quem é real, só para quem é verdadeiro e só para quem é correto. Tá pensando o quê? A igreja não é do homem. A igreja é de Deus. Porque quem fez a igreja não é o pastor. Não é pastor, não é pregador, não é preditor e não é obreiro. Tem muita gente nessa nação que pega igreja para fazer o que quiser. De show, de bagunça e de luz. E falar que se nós como igreja permanecer de pé, a igreja não vai parar de orar, não vai parar de pregar, não vai parar de fazer a obra de Deus. Porque o Deus é sincera, é correta. Quer um detalhe? Capítulo 5 de Atos fala que a Ananissa Vira começa a mentir para o Espírito Santo, né? Ananissa Vira. A Ananissa Vira começa a mentir para o Espírito Santo. Por quê? Porque eles compram terreno, compram um local, um ambiente lá e pagam dinheiro. Só que não falam para Deus. Se pode, se não. Aí Pedro chegar e fala,
Por que são esses pessoas Ananias? E por que Safira? Aí foi porque eu não quis falar. Aí os dois morrem, quando os dois morrem, acabou tudo. Amados, perdão pelo horário, mas fique poderoso para tua vida e tenha uma boa noite. Não para de orar, não para de pregar, não para de causa de Deus. Fica isso no coração. Pode ser.